Olá, alunos e pais. Boa tarde. Vamos corrigir a atividade que foi enviada para fazer em casa. Vamos corrigir a atividade de português, o texto com a interpretação, onde o título é Preserve a Natureza, você faz parte dela. Vamos lá? Quer entender melhor o que acontece com a natureza quando as pessoas não cuidam direito dela? Então vamos lá. Imagine que você não gosta de escovar os dentes e por isso acabou com uma tremenda dor de dente. O que você faz? Bom, todo mundo sabe que a melhor coisa a se fazer é procurar logo um bom dentista para ele descobrir o que está acontecendo. Se for uma cárie, ele vai ter que fazer um tratamento, quem sabe uma obturação. Mas se você deixar esse dente doendo sem parar e não fizer nada, pode chegar uma hora em que ele já vai estar tão prejudicado do que pode acabar caindo. Ou então, quando finalmente resolver ir ao dentista, ele pode até arrancar esse dente. E aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso, porque não cuidou direito da saúde da boca. Viu só? Funciona de forma parecida também com a natureza. Ela começa a nos dar sinais de que está sendo prejudicada, de que está sentindo dor. E se ninguém fizer nada, os resultados podem ser os piores possíveis. Então, esse foi o texto, né? E após o texto, tem duas questões. O trecho em que há claramente a opinião do autor é: primeiro, tem que saber o que é uma opinião, né? O que é opinião? Opinião é que o autor ele deve se posicionar, deixar sua opinião bem clara. É o seu olhar sobre um fato. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse vírus é aterrorizante. Eu estou falando do vírus do Covid. Esse vírus é aterrorizante. Essa é a minha opinião do vírus. Você já pode ter outra opinião, né? Outra opinião diferente. Outro exemplo, a escrita com a caneta azul é muito mais bonita. Então, essa é a minha opinião. Outra pessoa pode pensar diferente. Então, vamos lá. O trecho em que há claramente uma opinião do autor é: aposto que ninguém vai querer ficar com a janela no sorriso. Ela começa a nos dar sinais de que está sendo prejudicada. Quer entender melhor o que acontece com a natureza quando as pessoas não cuidam direito dela? Imagine que você não gosta de escovar os dentes e por isso acabou com uma tremenda dor de dente. Qual é a alternativa aqui que está claramente, que está declarando uma opinião do autor? Veja só, preste atenção aqui. E aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso porque não cuidou direito da sua boca. Então, essa é a opinião do autor, né? Porque ninguém vai, se nós não cuidarmos dos nossos dentes, vamos acabar perdendo, né? Devemos ir ao dentista para tratar os nossos dentes, né? Para não perdê-los, né? Porque se não formos, já acabamos perdendo o nosso dente. Aí vamos, ninguém quer ficar, né? Sem o dente na boca. Com uma janela, como ele diz aqui, ó. Ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso, porque não cuidou direito da sua boca. Então, isso também funciona da mesma forma também com a natureza, né? Que ela começa a dar sinais, sendo prejudicada e sente dor. E se ninguém fizer nada, os resultados podem ser os piores possíveis. Então, a resposta é a letra A. Resposta letra A. O segundo assunto desse texto é a dor de arrancar o dente, a preservação do meio ambiente, a poluição da natureza, o cuidado com os dentes. Aqui ele quer saber
qual o assunto principal, qual o tema do texto, né? Qual o assunto abordado? Então, o assunto abordado, o tema principal, com certeza é a preservação do meio ambiente. É a letra B. Letra B. Vamos agora para o segundo texto, que é uma canção de Guilherme Arantes. Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco do trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos, água dos igarapés, onde Iara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão, gotas de águas da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de águas da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão, e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água, terra, planeta, água. Responda as questões no caderno. Marque a opção em que houve personificação. Aí aqui está pedindo marcar a opção em que houve a personificação das águas. O que é personificação? É uma figura de linguagem, ou seja, são formas de expressão que destoam da linguagem comum, que tem outro sentido, né? E a única opção que houve personificação das águas é onde ele diz aqui. E depois dorme tranquilas. Quem é que dorme tranquilas? As pedras, né? Depois dorme tranquila. Nesse exemplo, a pedra foi personificada, ela foi tratada como se fosse um ser humano, né? Portanto, capaz de dormir tranquila. Então, a resposta é a letra C. Letra C, depois dorme tranquila. Sobre a canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, identifique as afirmativas verdadeiras e depois marque a opção certa. A canção fala sobre o ciclo da água da natureza. Vamos marcar logo a 1. O eu lírico declara que as águas dos rios tornam as terras do sertão mais férteis. Não. Quando causa inundação, as águas das chuvas são motivo de tristeza. Então, é o 3. Então, as afirmativas verdadeiras é 1 e 3. 1 e 3. Vamos, aí tem, né, a letra C. Vocês botem, façam um xizinho. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. O 3. Assinale a opção cujo vocábulo classifica-se quanto à tonicidade e quanto ao número de sílabas. Aí vamos ver. Número de sílabas como o destacado. Vamos lá. Trecho. Água que faz inocente, riacho e deságua. Vocês vejam que a palavra inocente está em negrito, então quer saber qual palavras dessas opções aqui embaixo que tem a mesma tonicidade e o mesmo número de sílaba. Inocente. Inocente, ela tem 4 sílabas, ela é polissílaba, né? Ela é polissílaba. E quanto à tonicidade, ela é paroxítona. 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 Vamos ver agora quais dessas palavras têm a mesma tonicidade e o mesmo número de sílaba, né? Igarapés.
Igarapés é oxítona. A sílaba forte, pés, é oxítona. E ela é polissílaba, porque ela tem 4 sílabas. Polissílaba. Inundação. Inundação é oxítona também e é polissílaba. Oxítona e polissílaba. Polissílaba. Fertilidade. Na palavra fertilidade, tem 5 sílabas, ela é polissílaba e é paroxítona. Paroxítona e polissílaba. E polissílaba. Tranquilas. Tranquilas tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Ela é trissílaba. E quanto à tonicidade dela, ela é paroxítona. Paroxítona. População, ela é polissílaba, que ela tem 4 sílabas, polissílaba. E ela é oxítona. Oxítona. Então, a palavra que tem a mesma tonicidade que inocente e o mesmo número de sílaba é fertilidade. A letra C. Fertilidade é uma palavra paroxítona e é polissílaba. Vamos agora para a correção de história. Na correção de história tem um texto, né? Tem um texto e depois do texto tem umas questões, né? Depois do texto tem o desenho da bandeira com significado, tem o brasão, né? Tem o brasão. E depois tem umas perguntas, né? Para responder no caderno de história. Vamos ver. No primeiro, quais os símbolos das cidades de Limoeiro? Quais são os símbolos? A bandeira, hino, bandeira, hino e o escudo. E o escudo. O escudo, ele é um documento oficial da prefeitura, né? O escudo é um documento oficial da prefeitura. Qual o significado das cores da bandeira? Aí vocês iam olhar o significado de cada cor da bandeira. O branco representa a paz, o vermelho representa a vitalidade do nosso povo, né? Aí vem, o vermelho representa a vitalidade, tia já disse, né? Representa a vitalidade do povo de Limoeiro. O verde representa a fertilidade do solo. Os círculos amarelos lembram o limão, né? Lembram o limão. Aí depois tem, explique o significado de Campo Verde, esferas, formas arredondadas, muralhas e flâmula. Se vocês observarem, tá todo, cada parte dessa aqui tem o seu significado, né? Qual a data que se comemora a emancipação de Limoeiro? A data é 27 de julho. Diga o nome do autor da letra e da música de Limoeiro. Dr. José Barbosa de Souza e professor Laureano Barros. E depois tem a bandeira para pintar, né? E depois tem uma moldura. Nessa moldura
para vocês fazerem um desenho, né? Mostrar uma paisagem ou ponto turístico da cidade de Limoeiro que você mais gosta. Então, por hoje, foi essa correção de português e história. Espero que tenham gostado e que façam a correção com atenção. Tchau.